Boa noite, estamos aqui aguardando. Hoje nós vamos falar com uma pessoa fantástica, que é a Beth Dorgan. Ah, ha, 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 ha. Oh! Olá, dona Beth. Eu falei para o Eu falei para o seu produtor que aqui na casa de repouso o enfermeiro me ajudava. E o enfermeiro não foi hoje. Então, hoje ele não veio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tá me bom, vendo bem querido? aí? Tá Sim, me ouvindo? sim, eu estou no celular, acho que eu vou tirar do computador. E o enfermeiro não veio. Fala para que tá repetindo, Acho que é é. o computador. Pronto, já desliguei. E aí, Beth, tudo bem com você? Tudo, meu amor, deixa eu desligar aqui para não dar mais problemas. Pronto. Tudo, querido, saudade de vocês. Puxa vida, que bom, pelo menos assim a gente se vê. É o jeito, né? Agora é o A jeito. gente, é, Reinventar, inventar sim, histórias. isso, querido, mas muita saudade. Eu quero te agradecer imensamente por atender esse convite. Não só Imagina, pelo Grupo Meu Qual, mas todo mundo aí que está vendo. A gente já tem 34 pessoas assistindo a nossa conversa estamos aqui. bombando, estamos bombando. Bombando, bombando. Agradecer a todo mundo que está chegando. Estão mandando abraço lá da Cia Cambalhotas, de São Luís. O pessoal todo está chegando Oh, aí. beijo para todos. Dagoberto entrou agora. Não tem Muito mais o bom, que muito bom. fazer mesmo, Dagoberto, tem, não tem Também o que mais. fazer, né? Eu quero, assim, apresentar a Beth, assim, a Beth muito importante na minha vida. Quando eu comecei, assim, a minha carreira ali como professor de teatro na escola do Everton de Castro, eu fui super acolhido por ela, né? E a Beth, muito generosa, é uma das pessoas, se não a pessoa mais generosa que eu conheço no meio teatral. Então, eu tenho muito a agradecer, muito do que eu aprendi foi contigo. E é um prazer incrível poder te receber aqui, mesmo que seja dessa forma. Sempre que eu vou a São Paulo, ela me recebe também tão bem, com seu chazinho, com uma torta, com carinho. Eu estou falando que Então, daqui a muito pouco vai dizer que obrigado, eu estou viu? na casa de repouso mesmo. Chá, torta. Próxima vez eu vou te servir uma caipirinha, isso sim. Se estiver dirigindo, a gente toma. Isso. Muito bem. E como você está? Tá muito frio aqui em São Paulo, hein, Maringá? Tá frio? Tá frio. Aqui não Aqui tá costuma fazer muito, frio, mas aqui hoje fez frio. tá muito frio, mas estamos bem, Marcelo, dentro das condições possíveis, né? A gente está Sim. administrando aqui. Tô aqui com os meus bichos, meus três bichos, Estão e bem eles? tão bem. A mais nova, não sei o que aconteceu, alguém pisou na orelha dela, agora o veterinário disse que é para eu ficar tranquila, porque a orelha vai cair sozinha. Então tá bom, vai cair sozinha, então não preciso me preocupar. Parece coisa dos médicos do Molière, né? É, mas é bem isso mesmo. É bem. É, mas tá ótimo, tô esperando só despencar a orelha. Meu Deus. E vocês, como Bom, é que então vocês vamos estão lá. Eu aí? gostaria. Quero saber de Oi? vocês, como é que vocês estão aí? Estamos bem, ó. O Alexandre está aqui Um como. beijo, minha linda. Beijo, meu amor, Tá beijo. linda você. Eu tô toda encapotada. A quarentena está te fazendo bem. Tá me fazendo bem. Eu queria cortar o cabelo. Aí tá tudo fechado. Eu tô negociando com a moça que faz a tosa dos meus cachorros para ver se ela dá uma tosada aqui também. Um beijo, minha linda. Beijo, querido. Ah, vamos lá. Então, assim, Beth, eu gostaria de bater um papo com você sobre palhaçaria, sobre arte, sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui, para compartilhar com esse povo que está seguindo a gente, que está com essa, como eu posso dizer, distanciado dessa possibilidade de estar curtindo a arte, de estar vendo as coisas que a gente produz e tal. Então, eles estão aí agora para ouvir um pouquinho o nosso papo. E aí eu queria saber de você, assim, uma das perguntas que eu acho que eu nunca fiz diretamente, eu sei um pouco, mas para o povo que está assistindo a gente, como que é a tua história com a palhaçaria? Como é que você começou? Como é que você entrou nessa? Ah, Marcelo, eu comecei, nossa senhora, vai fazer daqui a pouco 30 anos. Eu era uma menina ainda, um bebê. É, não, eu comecei em 1991. Eu tinha vindo de uma experiência teatral muito frustrante. A gente ia estrear e faltando
15 dias para a estreia, no estreia. Então eu estava num momento assim bem frustrada, sabe, muito chateada. Aí uma amiga minha, Thaís Ferrara, que você conhece, Thaís, que hoje é uma das pessoas mais importantes no projeto de Doutores da Alegria, uma palhaça maravilhosa. Thaís tinha sido minha colega na EAD, na Escola de Arte Dramática. Ela chegou para mim e falou, olha, vai ter um curso de clown na oficina Oswald de Andrade? Vem fazer comigo, você está deprimida, vamos fazer a oficina. Eu falei, não vou, imagina, 9 horas da manhã, nem pensando, e também não gosto disso, não vou. Nunca tinha tido nenhum contato. No fim, ela acabou me arrastando, era com o Fernando Vieira. Só que na última hora o Fernandinho Vieira teve um compromisso, foi embora para o Rio de Janeiro e jogou a prima dele, que tinha acabado de chegar da Europa, para ficar no lugar dele, a prima irmã dele. Então nós chegamos lá na Oswald, tinha uma figura muito estranha, uma moça assim muito estranha, assim a gente começou, tal, tateando. Bom, isso foi em 90 e comecei em 92. Praticamente eu estou com ela até hoje, é minha formadora até hoje, é Cristiane Paoli Quito, porque na verdade a Quito é Cristiane Paoli Vieira. Poxa. Então, ela tinha acabado de chegar da Europa, ela tinha acabado de chegar da formação do Goulier. Então, assim, nós tivemos o privilégio, infelizmente não tivemos o Fernando, mas tivemos o privilégio de começar com a Quito. Ela estava com o grupo dela, a Rapsódia de personagens extravagantes, né? Sim. E eles tinham acabado, estavam com um trabalho assim super recente, e nós fomos praticamente a segunda geração que ela pegou aqui. Isso vai completar daqui a pouco, completa 30 anos, né, de parceria. Aí nós começamos com ela, era um grupo de 40 pessoas na Oswald de Andrade, que é um espaço maravilhoso, né, de trabalho. Era uma oficina gratuita, era para ser uma oficina de 6 meses, no final nós conseguimos que fosse durante um ano, depois nós levamos a Quito para casa, uma casa que a Cuca Bolaf tinha para alugar, a mãe da Cuca pôs um casarão para alugar, a gente se instalou no casarão, ficamos lá quase um ano, todo mundo que chegava para ver a casa para alugar a gente espantava, né? E fomos assim, ficando com a Quito, acho que quase 2 anos até nós estrearmos o Quadrimates com 4 pessoas. Né? O espetáculo ficou em cartaz quase 8 anos. E, então, assim, esse foi não foi o primeiro contato, mas foi a minha iniciação clownesca mesmo. Né? E eu assisti tanto a Rapsódia de A episódio personagens era linda, extravagantes, né? demais, inspiradora, e Linda. assisti também o Quadrimax, foi Você ali que eu viu o te conheci. quadro também, né? Acho que foi a primeira. Foi a Rapsódia, eu vi os clowns no teatro. Estava acostumado a ver palhaço no circo, né? E fui ver palhaço no teatro pela primeira vez, e logo em seguida o Quadrimax. E aí eu fiquei seguindo a trupe de Atmosfera Nômade lá, Isso, trupe de Atmosfera Nômade. assistindo Rede Era, Copa, assisti nossa, muitas era coisas. maravilhoso, era a Cuca, o pessoal fantástico, né? O pessoal, o Atílio, a Soraya, que também hoje está nos Doutores. A Soraya agora está no ano sabático. Mas grandes palhaços se formaram na trupe e nós ficamos com o Quadrimates, nós éramos os irmãos caçulas, né, do pessoal da trupe. Agora somos 3, a Thaís, a Noêlia Duarte e eu, que o Valmir resolveu pegar a malinha dele e ir para o céu. Poxa. E me diz uma coisa, e como que surgiu isso na tua vida de ser formadora de palhaços, né? Palhaço e palhaços, porque assim, você é uma grande referência no Brasil em termos de formação de palhaço. Nossa, muita gente que eu conheço, você tem o jeito, né? Você tem excelência nisso que você faz. Como que surgiu isso de você ir formar palhaço também? Eu comecei com a Quito, na época eu dava aula de interpretação. Tinha terminado a EAD, então eu trabalhava dando aula de interpretação, assim, de teatro, mas nada a ver com palhaço. Em 95, eu tive, assim, foi um momento maravilhoso da minha vida, que a Célia Helena me chamou para dar aula na escola dela. Eu comecei lá uma turma de interpretação. Aliás, a minha primeira turma, onde uma das alunas era a Gabriela Argento.
que hoje é uma referência também como palhaça. E a turma me pediu, como sabiam que eu tinha fazia o quadrimates, que eu tinha esse contato com a máscara, pediram para eu trabalhar com a máscara de palhaço. Eu nunca tinha trabalhado, eu conversei com a Quito, perguntei para a Quito, falei, Quito, você acha que eu tenho condições de dar uma iniciação, alguma coisa assim? Ela falou, sim, você tem. Eu falei, você me supervisiona? Aí a Quito falou, sim, eu supervisiono. Então, a minha primeira turma foi no Célia Helena, uma iniciação, com a supervisão da Quito. Tanto que, na época, ela foi umas 2 ou 3 vezes assistir aula e acompanhar, porque eu pedi para ela para ver se estava num caminho certo. Porque, assim, Marcelo, você sabe muito bem disso, né? Não é transmitir técnica. Não é chegar e falar, olha, põe aí o nariz, dá os jogos. Não é isso que forma o palhaço, né? Não é simplesmente você fazer uma oficina durante um certo tempo e depois já sair dando aula de palhaço. É um território tão delicado, tão sutil, que eu acho que quando uma pessoa resolve começar a trabalhar, ela precisa de uma supervisão, ela precisa ter um acompanhamento, porque ela vai tocar na alma das pessoas. Ela vai tocar em territórios, às vezes, muito delicados, frágeis. Ela vai tocar em questões que são, muitas vezes, pontos até dolorosos para as pessoas. Então, se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver, no começo, uma supervisão, eu acho, sinceramente, que é muito antiético até fazer isso. Entendi. Então, eu comecei em 95, fiquei 3, 4 anos, assim, sempre começando com... E eu sempre dizia, e vou te falar, falo até hoje, eu dizia, olha, eu estou dando uma iniciação. Você gostou? Você quer continuar? Vá procurar Madame Quito. Né? É como se eu fosse a pré-escola, assim, e vá para Quito, né? Então, foram muitos anos nessa parceria com ela, e sempre, até hoje, eu volto ao treinamento com ela, sempre que eu posso, eu volto para treinar, porque não é uma coisa que você esteja formado, né? Você dá informação permanente. E você já encontrou algum tipo de problema durante essa formação de tocar, assim, né, na alma da pessoa, de encontrar com alguma sombra que tivesse aparecido ali e foi difícil resolver? Algumas vezes eu não cheguei a ter o problema e ter que enfrentar diretamente, mas eu senti a luz amarela, o sinal Entendi. amarelo, né? Então, assim, você sente o sinal amarelo e aí você recua, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não somos psicólogos, né? Sim, Nós não somos psicólogos, somos artistas. A máscara é uma máscara teatral, uma máscara artística, né? Então, quando você sente que você pode ir e que você pode, a pessoa, apesar das dificuldades, está te dando permissão para você avançar, você avança. Agora, se você sente um sinal amarelo e você vê que o território, a partir dali, não te diz respeito, aí você recua. Eu senti entendi. isso algumas vezes e recuei. Algumas vezes eu paguei para ver, né? E aí funcionou. Mas eu acho, e aí eu volto à questão da experiência e da supervisão. Eu acho muito importante você entender quais são os seus limites também, né? Entendi. Por exemplo, eu me lembro de uma oportunidade com a Quito, quando a gente ainda estava na Oswald, nunca me esqueço disso. Tinha um rapaz, toda vez que ele punha o nariz pulava do nariz dele. Pulava, não parava, saía do nariz. E nunca dava muito certo, né? E eu me lembro tanto disso. A Quito falava com muita delicadeza para ele. Ela falava, senta, senta, senta. Porque era um território complexo ali, né? Então, eu acho que você tem que respeitar muito as pessoas e perceber quais são os limites que você pode ultrapassar e os limites que você não deve ultrapassar, que não te dizem respeito.
Perfeito. Ah, mas Bom, posso falar uma coisa? Deixa eu falar uma coisa. pode. Já, uma coisa que me acontece às vezes, sabe o que que é? Isso acontece, por exemplo, lá na escola, lá no Célia Helena. Acontece assim, a turma sabe que vai ter aula comigo. Lá no quinto termo, normalmente, em Poéticas da Atuação, normalmente eu passo pela Máscara do Palhaço. As pessoas sabem que vão ter aula comigo. De vez em quando alguém pede para trocar de turma, não porque tem problema comigo, porque morre de medo da máscara. Ah, sim. Né? E aí, eu gosto da Beth, eu quero, mas eu não, palhaço não, palhaço não. Morrem de medo da máscara. Isso já aconteceu. É um medo de encontrar algo em si ali que não está preparado para encarar, né? Sim. É, muitas Ou, vezes. ou passou por alguém e teve um Ah, trauma. Também é pode acontecer. verdade, Pode acontecer. é verdade. Mas assim, Beth, você, além de clown, além de palhaça, você também é atriz. E uma excelente atriz, né? A gente vê na sua carreira papéis tão bacanas que eu tive a oportunidade de assistir vários espetáculos teus e é uma aula, né? E é um deleite. Eu gostaria de saber, assim, para você, como que você administra essas duas coisas, o palhaço, né, a palhaça e a atriz. Uma coisa interfere na outra, uma coisa ajuda na outra, né? Uma coisa é a outra. Uma coisa é a outra, né? Não, eu não sei, as duas coisas estão absolutamente juntas. Eu descobri, Marcelo, e assim, eu não sei, sinceramente, se eu não tivesse feito esse treinamento com a Quito, eu não sei como seria minha carreira como atriz e como professora, porque também como professora as duas coisas estão juntas. Né? Entendi. Para mim, o palhaço, o clown não é uma máscara teatral só, é uma filosofia de vida, não Perfeito. é? Você que é um Sem grande dúvida. clown também, e um grande formador, é uma Um filosofia de metro e vida. oitenta e um, Né? um metro e oitenta e 1,80 um. 1,80 m aqui também, e ainda Tão, aqui no meu tão caso, uma grande. formadora de peso. Mas a gente que ama essa máscara, a gente que trabalha com ela há tanto tempo, a gente sabe disso. Ela é uma filosofia de vida. Ela mostra para você como você pode olhar para a vida de uma maneira diferente, né? Sem dúvida. Aceitando as experiências, aceitando as dificuldades, transformando isso em alguma coisa boa. Então, hoje eu não sei se eu não tivesse o treinamento do clown, se eu seria uma atriz, ou se seria uma atriz atuando, porque a máscara está sempre comigo. Não necessariamente na sua expressão na primeira camada, não em cena necessariamente, mas durante os ensaios é através do. Não é usando a máscara do clown, mas é através dessa minha relação com ela, dessa minha relação com o erro, com o ridículo, que eu consigo ensaiar, ultrapassar limites, não ter medo de arriscar. Então, ela está sempre presente na percepção de que o teatro é um espaço lúdico. Você pode Perfeito. estar fazendo Medéia, você pode estar fazendo A Margem da Vida, você pode estar fazendo Hamlet. Você está no território do lúdico. Né? Então, a máscara, ela te dá uma sustentação para você abrir asas e voar. Perfeito. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Beth, do pessoal que está nos assistindo. Ó, Eu acho que é Viva Mafalda, Vivalda Mafalda. Vivalda Mafalda. Ela pergunta assim, ela te dá boa noite e ela diz que ela quer saber como que você enxerga essa nova geração de palhaços que se mostra e não estuda. Ela colocou até entre aspas. Como é que você vê essa geração? Vivalda Mafalda, você é prima da Mafalda Mafalda? Deve ser prima, parente da Mafalda Mafalda. Querida, eu acho que não é uma nova geração. Eu acho que isso existe, assim, não é uma questão geracional. Eu conheço pessoas mais velhas, vamos dizer assim, que fazem isso, entendeu? Que não estudam. Não estou falando de um estudo sistemático, assim, acadêmico, nada disso, porque nós temos palhaços mais velhos que nunca frequentaram uma escola, uma academia, e que são os grandes mestres, né? Então, existem pessoas que acham que coloca a máscara e sai por aí fazendo graça, né?
Aliás, eu não sei, eu ouço muito pessoas falando assim para mim, eu quero fazer palhaço, eu quero fazer um curso de clown, porque a minha família diz que eu sou muito engraçado, e então eu levo jeito para isso, eu conto bem piada, e não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Então, eu acho que não é uma questão geracional, é um modo de ver, de olhar para a máscara sem compreendê-la, né? Ela é uma máscara que requer muito estudo, não necessariamente um estudo formal, numa escola, né? Mas requer muito estudo, seja com palhaços ou mais experientes, seja qual for o caminho. E esses que saem simplesmente colocando o nariz, vulgarizando o nariz, eles realmente não compreendem o que essa máscara significa. Muito bem. Temos uma outra pergunta aqui, é do Eduardo. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber a diferença que você percebe, assim, de 20 anos atrás, né, com relação aos alunos de hoje. Acho que ele se refere aos alunos de teatro, quer dizer, os seus alunos. Você percebe diferença entre os alunos de 20 anos atrás e os alunos de hoje? Naturalmente que sim, como eu também sou uma pessoa diferente do que eu era há 20 anos atrás, né? Graças a Deus que somos diferentes. O que eu sinto hoje talvez seja uma relação maior dos mais jovens com a tecnologia, com a questão da imagem. Isso é uma coisa natural. As redes sociais, elas transformaram muito o nosso olhar, né? Então, hoje a gente tem jovens atores que têm uma relação temporal diferente. O tempo tem um significado diferente, as imagens têm um significado diferente. Então, eu acho que as redes sociais, esse domínio da imagem frenética, que se mobiliza, se movimenta, se modifica a cada segundo, naturalmente produz um olhar diferente, né? Produz uma certa urgência diferente daquela que eu sentia há 20 anos atrás. E isso se aplica a gente também, talvez numa escala menor, mas também se aplica a gente, né? Eu sinto que a moçada hoje tem por exemplo, uma dificuldade um pouco maior de leitura de texto, uma dificuldade um pouco maior, entende? De respirar com um pouco mais de calma. Parece que as coisas são mais urgentes, as coisas são mais ansiosas um pouco. Porque a relação... Tudo imediato, né? Tudo A pessoa quer... porque a relação com o tempo mudou, né? Essa relação tempo-espaço. Às vezes eu escrevo alguma coisa, e não estou falando só de palhaço, é tudo, né? Você escreve no quadro alguma coisa, alguma referência, alguma coisa, aí eu falo para eles, copia. Aí eles viram para mim e falam assim, não, a gente já fotografou. Então, naturalmente, isso modifica a tua relação com a vida, a tua relação com o outro, né? Isso é uma coisa natural. Agora, se é melhor ou pior, eu não tenho uma visão nostálgica. Eu acho que a gente tem que viver o momento presente. Aliás, a máscara te ensina isso, né? É verdade, é verdade. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, com relação a tua pesquisa, né? No teu doutorado você fez uma investigação sobre o clown, e eu queria saber o que essa investigação te ensinou, o que você aprendeu ali, aonde você chegou. Você já comentou alguma coisa comigo, mas gostaria que você compartilhasse para o povo que está assistindo aí a gente. Bom, quando eu comecei o doutorado, eu ia fazer uma coisa completamente diferente, não tinha nada a ver com o clown. Imagina, eu ia fazer uma pesquisa sobre a Dulcina de Moraes. Uma coisa totalmente diferente. Aí a Gabriela Argento chegou para mim, e ela, o Denis Goios, o Alan Benatti, chegaram para mim e falaram, olha, a gente está querendo fazer uma pesquisa sobre o chá de Alice, o capítulo do chá da Alice no País das Maravilhas, e a gente queria muito que você trabalhasse com a gente, papapá. Eu falei, não posso. Vou começar meu doutorado, agora não posso. Não, mas não posso. Então usa a gente no seu doutorado. Aí que deu a guinada total. E eu comecei a pesquisar com eles um capítulo específico do Alice no País das Maravilhas, que é o capítulo em que a Alice senta à mesa para tomar chá com o chapeleiro, com os personagens, e tem uma relação muito forte com o tempo ali também.
Nós começamos a pesquisa e o tema que surgiu, um dos temas foi a falta de comunicação e a loucura. E nós começamos a fazer workshops e pesquisar a partir daí. Sem a máscara e com a máscara. Então, assim, Marcelo, o trabalho foi para mim uma experiência a respeito da utilização da máscara pelo ator. Primeiro, para ele entrar em contato com essas delicadezas que a gente falou no começo, a sombra, questões que muitas vezes dificultam o trabalho do ator, não é? Para ele entrar em contato com o seu ridículo, com as possibilidades de ridículo dele, para ele entrar em contato com as inadequações. Nós tínhamos cenas na peça em que eles falavam das suas dificuldades na infância, e de como essas dificuldades da infância repercutiam na idade adulta. Então era assim, um momento para o ator pesquisar em si mesmo as suas dificuldades, os seus medos, as suas angústias, não no sentido psicológico de vamos resolver isso, mas entender como ele estava naquele momento e como isso poderia repercutir no seu trabalho teatral e principalmente no processo de pesquisa. Porque a importância que eu volto àquela questão da máscara, quando você me perguntou sobre a relação com o trabalho de atriz, quando você está pesquisando, aí eu tenho que botar o... Olá. Travou. Opa, voltou. Peraí, vai para carregar, está quase acabando. Só um minutinho. Esqueci esse pequeno detalhe técnico. O enfermeiro não te preparou para isso. Não, olha só que coisa, não deixa o Rafael saber disso. Eu desliguei aqui, é que eu tirei da tomada e já está acabando. Só um minutinho. Esses são os bastidores que, quando você está online, você não consegue esconder, né? Ah, mas esse que é o bacana, ainda mais falar de palhaço, tem que mostrar tudo. Então, aí, o que eu estava falando mesmo? Sim. Aí, quando você está ensaiando um espetáculo, muitas vezes, você já ouviu isso muitas vezes, e eu já falei e já ouvi isso várias vezes. Eu estou travada, não sei, travei. A palavra-chave é travei, que nem computador, trava, né? E muitas vezes trava porque você tem medo de arriscar alguma coisa e errar. Essa relação com o erro, numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade que te induz à produção e te induz ao sucesso, né? O American Way of Life é isso, né? Você tem que dar certo. Eu odeio esses filmes americanos, filme de superação. Né? O cara ficou sem uma perna, mas aí ele vai ser o grande herói do filme. O cara não enxerga e aí ele vai. Cara, pelo amor de Deus, me dê o direito de ser como eu sou e não precisar ser o primeiro do mundo. Eu não preciso ser o mais bem-sucedido, o mais rico, o mais poderoso, dar certo sempre. Essa obrigação do sucesso faz com que você fique com medo de errar. E para um ator, o erro faz parte do processo de pesquisa. Aliás, a gente começa a questionar o que é o erro. Né? Você está ensaiando, o que você vai fazer? Você vai acertar de primeira? Primeiro dia de ensaio você já acertou e já sabe como fazer, pode estrear? Não é assim. Então a máscara me ensinou, principalmente nesse processo do Chá de Alice, isso que você trabalhando com atores, dando a eles um espaço para eles respirarem, para eles encararem os erros que acontecem durante esses ensaios. Que são erros? São tentativas que não vão ser utilizadas naquele momento, mas que podem ser a semente de uma outra coisa, dando a eles a experiência, a possibilidade da experiência daquilo não funcionar, então vamos fazer outra coisa, de fazer uma coisa os outros rirem, falar, meu Deus, que coisa horrível. Lidar com essas questões, para mim, é uma das coisas que a máscara proporciona. E outra coisa que ela proporcionou no Chá de Alice é você ter consciência da transposição poética que você pode fazer de tudo. Né?
Então, não me interessa, ainda hoje como atriz, ir ao palco e ficar falando da minha vida. Não me interessa, eu não gosto de assistir espetáculo de ator que vai lá para contar a vida dele, blá, 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 blá. Isso ele me conta no bar, a gente toma uma cerveja de boa. Agora, se a vida dele propuser uma transposição poética e no palco eu vir essa vida nessa transposição me tocando, aí me interessa, né? Então, eu acho que a máscara do clown, ela permite isso. O quadrimates que você viu eram depoimentos nossos, pessoais, da nossa vida. Mas não era a gente falando da gente lá. Era a nossa vida servindo de material poético para tocar você, para falar da sua vida. Entendi. Né? Então, eu assisti o Chá de Alice, eu lembro dos depoimentos lembra deles, dos né? depoimentos? De cortar a unha tão curtinha que não conseguia pegar em nada, pediu café quente, vinha quente demais, eu quero morno, aí vinha muito quente, depois vinha muito frio, eu lembro dessas histórias, né? E eu me reconhecia nisso. Exatamente, mas essa é a beleza dessa transposição. Não interessa você saber da história do ator e ficar nisso. Agora, quando você ouve a história e a partir dessa ponte poética, essa história te diz respeito, de alguma maneira, quando ela toca na tua humanidade, aí eu acho que a potência está criada, né? Então, o processo do Chá de Alice foi muito esse aprendizado para nós, porque ele me ajudou, inclusive, depois nos outros processos de trabalho com outros atores, porque é exatamente isso, você permitir esse ator esse campo de pesquisa em relação a si mesmo, mas não tendo isso como fim, tendo isso como uma compreensão de que a partir desse território, que muitas vezes é pantanoso, é nebuloso, é perigoso, você tem material para plasmar um personagem ou para fazer um trabalho que toque nas questões da humanidade. Eu acho que esse é o nosso trabalho como atores, né? Isso é o teatro. O teatro é a grande testemunha do seu tempo e dos seres humanos. Então, nesse sentido, a minha pesquisa ela foi encaminhada para me ajudar a compreender isso, né? E como palhaça também, como palhaça e como artista, né, em geral. Você me recomendou e foi fundamental na minha carreira, enquanto professor, enquanto palhaço também, o Giovanni Fusetti, né, lá em Padova. Você que me trouxe um folhetinho e tal. Uma das coisas que eu aprendi com ele, ele falava que, por exemplo, a máscara neutra é a máscara da humanidade, porque contém todos os arquétipos. Mas o nariz vermelho é a humanidade da máscara. E eu acho isso, né? É lindo, né? Um curso que era uma trajetória da máscara neutra até chegar no nariz vermelho, mas acabei não fazendo, porque se mudou para os Estados Unidos, e para entrar nos Estados Unidos, outro pedaço. Mas essa questão da humanidade é intrínseca mesmo à máscara do palhaço, né? Você aceitar o erro, quer dizer, aquela história, aquela máxima tão batida, né, que errar é humano, e o palhaço se permite errar, e o palhaço está no erro, né? Se não for o erro, não tem palhaço. Tem aquela frase famosa, maravilhosa do Fellini, né? O Fellini diz, se um ser humano, estiver em pé e o sol estiver a pino na cabeça dele, de modo que não se produza a sua sombra, o palhaço morreu. Olha só. Né? Porque ele está absolutamente ligado à sombra. Quem gosta do clown deve estudar Jung, porque tem tudo a ver. Ele está ligado a essa parte nossa, entre aspas, que não dá certo. Essa parte nossa que não compreende, que não consegue entender as regras, que não consegue acertar de acordo com os padrões estabelecidos. Né? Então, se você não entende isso, e se você não começa a aceitar isso e a permitir que essa sua parte se expresse poeticamente, você tem um ator que, com perdão, só fica pedindo pizza mussarela. Nada contra a pizza de mussarela, entendeu? Acho ótimo. Mas fica no seu pequeno território conhecido, né? E seguro. E aí eu acho que o ator, o Ricardo Darín, aquele ator argentino que é um
é um dos meus ídolos maiores, o Darín fala isso. Ele fala: o teatro é perigoso, o teatro é abismo. Para o ator, ele diz. O teatro para o ator tem que ser perigoso. Você tem que estar sempre à beira do abismo, né? E se você só tem medo de errar, se você se apega àquilo que você sabe, aquilo que te dá segurança e conforto absoluto, você vai ficar ali, né? No feijão ali, e tudo bem. Você pode acertar. O Abu Janra falava isso, o Antônio Abu Janra dizia: eu prefiro um grande fracasso aos pequenos acertos. Olha só. Porque o grande fracasso significa que você deu um passo e arriscou. Verdade. Muito bem. Temos mais perguntas aqui. Vamos ver. Alex Medeiros, ele pergunta: qual a relação entre a prática e o estudo para o palhaço iniciante? Quando é a hora certa para começar a praticar o palhaço? Querido, não tem uma fórmula, não tem, Alex, não tem uma receita, uma bula. Eu acho, para mim agora, isso é uma coisa bem pessoal, eu não gosto de dar aula de palhaço, de treinar pessoas com, por exemplo, menos de 16, 17 anos. Porque eu acho que o palhaço, ele trabalha com essas questões das máscaras sociais que nós não conseguimos muitas vezes introjetar. E quando você trabalha com a máscara, com um adulto, que normalmente, né, Marcelo, a gente faz, é ir tirando essas máscaras, é ir limpando, né? Na verdade, você não ensina a pessoa a ser um palhaço, você tira, limpa, né, as máscaras que dão essa proteção social, né? O adolescente ainda não tem isso formado. O adolescente está no momento em que ele ainda precisa se sentir parte de um grupo, precisa ser aceito. Ele está em formação, então eu acho que ele ainda é muito tenro para você trabalhar nessa desconstrução que a máscara propõe, né? Porque a máscara te desconstrói, né? Para reconstruir uma figura, a partir desses elementos que você desconstruiu, você reconstrói uma figura, né? Na sua potência máxima. Então, normalmente, eu não trabalho com pessoas com menos de 17, 18 anos, assim, porque eu acho que não é o momento ainda. Tudo bem se for para um treinamento leve, uma coisa assim da técnica, mas como eu não gosto muito disso, então eu evito. Agora, a partir dessa idade, eu já trabalhei com pessoas de 20, 30, 40, 50, 60, e não há uma regra. Eu acho que quando a pessoa sente que é o momento dela pesquisar a máscara, ela deve ir e pesquisar. Muito bem. Tem a Scarlett, olha que chique, Scarlett. Ela te dá boa noite e ela quer saber qual a diferença do bufão e do palhaço. Meu Deus, precisa de uma outra live para isso, né? É a Scarlett de Brasília? Eu acho que essa não vai dar conta. Tem tantas perguntas, Beth. É a Scarlett vou procurar ser mais sintética. É a Scarlett de Brasília, não? Não sei. Não fala? Tá. Scarlett Siqueira do Vale. Não, pelo sobrenome não sei, porque tem a Scarlett que eu conheço lá de Brasília. É assim, rapidamente, são duas máscaras primas. Eu vou resumir numa frase que é, uma citação que é: o palhaço vem das estrelas, o clown vem das estrelas, o bufão vem do centro da terra, se encontram na superfície. Que lindo. Né? Ou seja, o palhaço tem também uma função crítica social, claro que tem, né? Porque na medida em que você registra a dificuldade dele em seguir as normas, as regras e os padrões, você também ilumina a cristalização desses padrões, o quanto às vezes os próprios padrões são ridículos e já são superados e são cristalizados. Então o palhaço tem uma função crítica também importantíssima. Mas o bufão é uma máscara crítica por excelência, uma máscara que faz uma crítica social, é uma máscara que mostra o espelho da sociedade invertido e que nos mostra as nossas mazelas humanas, sociais, culturais, econômicas e políticas. Então é uma máscara crítica por excelência, é uma máscara que toca nas questões do grotesco, não que o palhaço também não toque, mas ela toca de uma forma, ela se alimenta disso, ela expressa isso de uma maneira muito mais radical.
E eu acho que essa imagem, para mim, ela é muito, muito clara. O Goulier fala uma coisa para a gente assim: você está na dúvida se você está na frente de um bufão, de um palhaço? Imagina que toca a campainha da tua casa na hora da janta. Você abre a porta. Se você vira a pessoa e fala, ah, que legal, você chegou, é um palhaço. Se você abrir a porta e falar, ai meu Deus do céu, ferrou tudo, é um bufão. Entendi. Porque o Muito bufão, bem. ele incomoda, o bufão, ele perturba, né? Ele expõe a ferida, né? Então, muitas vezes, apesar dele estar sempre no território do lúdico também, mas ele é uma máscara que pode incomodar. Léo É Bassi, historicamente, né? Na corte historicamente, mesmo. a corte, né? Era a figura que podia chegar para o rei e falar, olha, você fez porcaria, você é um imbecil. Era o único que tinha essa capacidade de jogar verdades na cara do rei. Mas também era aquele que, se não fizesse o rei e a sua corte rirem, né? É. Babau. Né? Então, são máscaras parentes, mas com expressões diferentes e com cargas diferentes. Né? O Léo Bassi, para mim, é atualmente um bufão exemplo. Né? Monty Python está no território dos bufões. Dercy Gonçalves, Maria Alice Vergueiro. É verdade. É Né? verdade. Chaplin está no território dos palhaços porque tem sempre essa certa delicadeza, mesmo quando é ácido. Né? Sim. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Não, peraí. Deixa eu ver. A Sheila, ela, depois de me formar com colavito em um processo sensível intenso e trabalhar em teatro, hospital e na rua por quase 10 anos, qual o caminho para continuar estudando e me aprimorando? Querida, assim, eu acho que você já fez uma formação magnífica com o Marcelo, fez hospital, rua, tudo isso. Eu acho que continuar estudando significa continuar lendo. Tem muito material sobre isso para ler, não só sobre. Eu volto a dizer, não é a questão da técnica, mas a questão do estofo mesmo artístico. Então, ler muita coisa, assistir muitos outros palhaços. Né? Você senta e assiste um filme de Jacques Tati, por exemplo, é uma aula. Você assistir um filme do Peter Sellers, assistir todos os filmes do Ettore Scola, todos os filmes do Fellini. Então, tem assim um campo de pesquisa que é infinito. Né? Eventualmente, com outros formadores também, para você ampliar esse leque de linguagens. Né, Marcelo? Eu Sem fiquei, dúvida. como eu digo, quase 30 anos com a Quito, aí eu fui estudar com o Leris Colombaione, que é um palhação de circo mesmo, né? Com A a coluna Ângela de aguentou? Castro. Hã? A coluna aguentou? Ele falava Como assim para mim, Baione? eu falava para ele, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou cair da cadeira aí em cima. Aí ele batia nas minhas costas e falava, Bequiai, Bequiai. Mas não é não, eu nunca tive coragem. O Dago caiu, o Dago chegou a experimentar os tombos lá de cima. A Ângela de Castro. Então eu fui conhecer outros formadores, fui para o Goulier para conhecer o formador da Quito também, né? Então você amplia o teu leque de diálogo com outros artistas, e isso é um processo infinito, é o mesmo processo do ator, você nunca está formado, né? Tem uma máxima entre os palhaços que diz que palhaço bom é palhaço velho, né? Palhaço velho, porque é aquele que passou, né, por várias experiências com vários colegas, vários artistas, não tem fim isso, né? E é interessante, eu escutei, eu não lembro qual ator, um desses atores, até global, ele diz que atuar, e eu coloco isso para o palhaço, né? É como se fosse um passarinho que pousa no teu ombro. Você tem que estar disponível. Se a hora que você quer pegar, ele voa, ele vai embora. Então a gente não pode estar Olha que lindo. ansioso. Sim, sim. Você sabe que E como o lindo isso. Baiano também falava assim, olha, o clown está ao redor, ele está em volta de você. Aí quando você quer pegar, é você se exercitar nesse caminho, né? De se permitir, eu acredito, muito mais do que Do que aprender, do que engolir atuar. informações, né? Eu acho que se exercitar nisso, exatamente nisso, respirar, né? Antigamente, há alguns anos, eu falava assim que a máscara do palhaço fazia o anjo passar, né? Aí O anjo depois, passa, né? agora eu comecei a entender que a máscara não faz o anjo passar.
A máscara te ajuda a perceber quando o anjo está passando, Isso, exato. né? Ela te dá A gente essa... costuma dizer que no meu clown, a gente costuma dizer, passou um anjo quando a coisa dá certo, ó, Deu passou um certo, anjo. passou, né? Então, ter essa percepção de que os anjos passam, eu acho que é o que ela te ensina, né? E aceitar você mesmo, aceitar os outros, é um processo de amadurecimento, não necessariamente acadêmico ou de ficar, né, estudando, estudando, estudando. Claro que tudo isso ajuda muito, mas é um processo de amadurecimento humano mesmo. Muito bem. Tem mais uma pergunta, a gente está chegando aqui, está faltando uns 12 minutos para a gente encerrar aqui. Vamos ver essa pergunta, não sei se vai dar para responder mais, mas vamos lá. A Maristela Teodoro, ela fala assim, Beth, como você faz a avaliação dos seus alunos no sentido de precisar de nota, no caso de cursos profissionalizantes? Como dar valor numérico ao que é genuíno de cada pessoa? Grande pergunta, é a pergunta mais difícil de todas, né? Principalmente no trabalho com o clown, porque quando você trabalha com o clown, a primeira coisa que você diz para ele é, olha, não fique preocupado em errar ou não errar, acertar, né? Você já muda o teu critério de avaliação. Então, se eu estou numa escola e eu preciso dar uma nota e eu estou dando um treinamento de palhaço, o que eu avalio não é o resultado daquele artista, daquele ator, atriz, como palhaço, entendeu? Eu não avalio para ver se a cena que ela fez foi maravilhosa, excelente. Eu procuro avaliar o caminho. Eu procuro avaliar o quanto essa pessoa se empenhou, o quanto essa pessoa se dedicou ao trabalho, o quanto essa pessoa esteve presente, não só fisicamente, mas de alma mesmo, artisticamente, né? Então você avalia o engajamento dessa pessoa, o deslocamento de onde ela começou e onde ela terminou. Mas não faça uma avaliação de qualidade neste momento, porque o que eu propus a ela justamente foi o oposto disso. Né? Eu propus a ela o abismo para ela experimentar as possibilidades do erro, do insucesso, do ridículo. Então eu não tenho como dar uma nota no final e falar, olha, a tua cena foi magnífica ou não. Eu avalio o processo. A própria Viola Spolin, né, ela coloca como um dos aspectos da espontaneidade a tua relação com aprovação e desaprovação. Se o sujeito está preocupado com isso, acabou a criação, né? Não Acabou a tem. liberdade. Né? Não Como é tem que você liberdade. E propõe? o palhaço tem que ser livre, né? Claro, e como é que você propõe essa liberdade e fala, pode errar, não se preocupe com isso, se no final você avalia isso? Não, eu avalio a disponibilidade. Eu costumava avaliar pela disponibilidade, pela participação, ele estando presente lá, e também eu pedia depois um relatório por escrito sobre a percepção. Aí eu avaliava um pouco ali o quanto ele chegou. Então, isso era mais importante. E alguns falavam, mas professor, eu vim... Não, mas aqui na hora do teu registro, tal, eu vi que você não se empenhou, algumas coisas você não percebeu, tal. Isso dá para você falar de um apanhado do que ficou, do que ele reteve de aprendizado, né? Sim. Eu percebi, uma vez um sujeito, ele não conseguiu fazer um relatório, mas ele escreveu uma poesia. Essa poesia está na... Não, Você leu, né? maravilhoso. E valeu para mim, porque ele escreveu tão sensivelmente, né? É bem subjetivo mesmo, né? Não dá para você avaliar dessa forma, né? Você não avalia o resultado da cena, essa coisa assim, você avalia a trajetória dessa pessoa, né? E eu acho que isso para mim é fundamental, principalmente partindo da premissa de que você diz para essa pessoa que ela não precisa se preocupar se vai errar ou se não vai errar, né? É verdade. É verdade. Tem mais alguma pergunta aí, Alexandre? Tem várias, um monte. Vamos mais uma? Então, acho que é a última pergunta antes da gente fazer as considerações. Sequência, né? Qual que é a pergunta? É uma pergunta isso ou não? Fala um pouco desse processo onde o palhaço é responsável por todos os elementos. Ele está perguntando, ele está falando para você falar um pouco, lógico, dentro do seu trabalho, quando o palhaço ele é responsável por todos os elementos da criação. Como que é esse processo? Temos 5 minutos para falar disso. Existe uma coisa que normalmente, quando você trabalha com a máscara na criação de um espetáculo, e está falando na criação de um espetáculo? Acredito que sim.
na Tá. construção de uma cena, né, ele Sim, de diz. uma cena, um número, né? Há vários caminhos. Por exemplo, se você trabalha com os números clássicos, né? O Caco Matos agora, há pouco tempo, ele e a Carol traduziram um livro do Tristan Remy com entradas clownescas. Existem as entradas clássicas, né? Ah, É maravilhoso o livro. eu E tenho esse o livro. trabalho deles é maravilhoso. Então, quando você trabalha com entradas clássicas, você vai, a partir delas e a partir da sua personalidade como palhaço, você vai fazer um trabalho que dê a esse número, essa entrada, a tua contribuição pessoal, a tua cara. Mas acontece normalmente que os espetáculos criados com clowns não vêm de uma dramaturgia tradicional, eles são criados durante o processo, né? E aí realmente a dramaturgia, toda a concepção, ela normalmente ela depende dessa criação desses clowns. Agora, para isso você tem uma direção também, para isso você tem uma equipe, então não é uma coisa que fica simplesmente na mão desses clowns. Você que é um diretor de um grupo, né, e pode responder isso até melhor do que eu. A matéria-prima ela é oferecida por esses clowns, né? A matéria-prima vem deles, né? E aí, como essa matéria-prima vai ser plasmada, como ela vai ser transformada em espetáculo, aí é um trabalho de uma direção, de uma equipe, eventualmente de um dramaturgista, mas normalmente a matéria-prima é dada por nós palhaços, que é diferente, por exemplo, de um palhaço pegar um texto clássico ou pegar um texto dramatúrgico normal, e porque aí o texto tem que passar pelo filtro da máscara. É outro caminho, né? Mas não ela é solitária, essa construção, mas ao mesmo tempo, num espetáculo, ela é coletiva. Muito bem. O tempo está se encerrando. Oh, Eu quero dizer assim que eu estou muito feliz mais uma vez. eu Não que tenho fico. palavras para a alegria de te receber aqui. Imagina a alegria minha, querido. Muito aprendizado, assim. Agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora. Ó, bateu 73 pessoas assistindo. Imagina. Muito Um obrigado, beijo Adorei para Roberto Ricardo. todos. Dagoberto está aqui, um monte de gente está aqui, muito aprendizado. Dago é um grande Agradecer palhaço demais. Dizer também. que o sonho da minha vida, assim, a cereja do bolo da minha vida é ser dirigido pela senhora. A Quem- minha cereja também, o senhor podia me dirigir também, não é? Vamos fazer uma troca? Vamos fazer eu vou fazer uma Mas, residência em Maringá e aí você me poxa vida, dirige, a gente faz uma poxa direção. vida. A gente Uma, precisa colocar junto esses palhaços para sim. E continue com interagir, para essas jogar. lives, por favor, continue, porque é um Vamos trabalho continuar. maravilhoso, Marcelo. Muito obrigado. Continuem, tá? Porque é uma coisa da qual nós estamos precisando muito no momento, né? Mais do que nunca nós temos que estar juntos num país que se nós deixarmos Às vezes dá num Oi? público nosso, Oi? não é? Eu perdi você. Atingimos 73 pessoas. Às vezes a gente vai apresentar uma peça, não tem 73 na plateia, ó. A Pois gente é, atingiu nós estamos 73. bombando. Bombou. Temos mais Você público quer, online. não é? Você quer deixar alguma rede social, algum contato, alguma coisa? Não, eu só quero dizer para as pessoas, para elas terem esperança, para elas alimentarem o amor e tesão pela vida, pelas pessoas, pela arte, não desistirem. O Marco Antônio Rodrigues fala uma coisa que eu acho fundamental. Ele diz assim: nós não estamos em época de resistência, nós estamos em época de existência. Nós temos que existir plenamente na nossa máxima potência para não deixar que aqueles que querem acabar com este país acabem. Não é? Perfeito. Então, Tem uma vamos pergunta que fizeram aqui existir. que eu, Fala. que eu, eu vou precisar fazer, talvez a última mesmo, para encerrar, Tá, porque senão o Instagram derruba, Ele depois de derruba, uma hora tá. ele derruba Então aqui a vai, gente. rapidinho. Se a Elizabeth The Queen encontrasse com o nosso presidente, o que ela diria na cara dele? A Elizabeth The Queen jamais encontraria com o nosso presidente. Perfeito, adorei, adorei. Meu querido, uma honra, um prazer, uma alegria Muito obrigado. enorme estar com vocês. Uma alegria enorme, uma honra e uma gratidão imensa. E para as pessoas que também estiveram conosco aqui. Desculpem que eu falo muito, eu sou meio estrambelhada, tá? Não, tá ótimo, muito aprendizado, muito aprendizado. Uma noite Imagina, iluminada, obrigado. imagina, uma noite de amor, carinho e amizade. Beijo, Ale, Beijo, beijo meu para amor. vocês. Fiquem com Deus, se cuidem todos. Tá? E quando vai ser a próxima live? Eu queria fazer semana que vem. Eu convidei Tá. a Andréia Maceri e a Lili Curcio.
Vamos ver se Ótimo. elas aceitam. Já aceitaram, eu vou programar com elas. E talvez a Aham. gente faça assim, toda quarta-feira, a gente pega Isso. um palhaço. Vamos Cato começar. Começamos Dagoberto, bem com você. Cato O Capuato Dagoberto, também. Então, um bando de vagabundo, não tem o que fazer, a gente... me ajuda a convidar esse povo. Tá bom, meu amor, muito Você deu uma obrigada. chancela maravilhosa para nós aqui. Muita gratidão, muito obrigada. Um beijo para Valeu, vocês, tá? valeu. Vamos ver se a gente Fiquem consegue bem. gravar aqui para deixar num Por registro aqui. favor. Tá bom, Tá querido. bom? Um beijo enorme, tá? Beijo. Beijo. Te amo muito, Beth. Eu te amo muito também, amo você, Ale. Amo vocês e vocês fazem parte da minha vida. E isso não Você, tem como tirar de dentro do meu coração. você também. Você, idem, tudo isso. E vamos Muito parar, senão eu amor, vou muito começar a amor. chorar. Valeu. Tchau. Palhaço tem que rir, tem que chorar. É isso aí. Tchau, tchau. Um beijo, meu amor. Beijo aí. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até agora.